Hoje, convido você a conhecer a história de uma cidade pacata do interior paulista, chamada de Chavantes. Mas antes de mergulharmos neste lugar encantador, vamos fazer uma pausa e voltar no tempo, porque, às vezes, para entender um lugar, é preciso começar pelo começo, e, nesse caso, pelo nome. Falar sobre esse assunto significa botar, assim, em pauta duas coisas. Uma é a origem do nome vindo do índio, e outra é a origem do nome vindo da chave, que é uma grande... vamos dizer assim, um assunto polêmico, que ninguém chega a uma conclusão razoável do que é isso. Bom, eu vou contar o que eu ouvi. A minha professora primária me deu corretamente as duas hipóteses. A prefeitura adotou a origem indígena para o nome da cidade desde os livros antigos em que eu pesquisei. Consta no brasão, na bandeira e no hino do nosso município, que foi feito pelo prefeito Tito Faria. Ele fez um concurso para quem quisesse participar, fazendo o hino a Chavantes, mas antes foi feito o brasão e a bandeira. E foi o Dirceu Vedovello mesmo que, pesquisando, fez. E ali consta um índio de perfil e um arco e flecha em descanso, que ali no texto fala que é a origem indígena do nome do município. Já ouvi gente falando assim, mas aqui não tinha o Chavante, o índio Chavante não morava aqui, lá no Mato Grosso. E segundo o Dr. José Luiz de Moraes e o historiador Carlito Dutra, lá de Brasilândia, sim, os Chavantes moraram aqui próximo ao rio, conforme consta no mapa do Teodoro Sampaio, de 1886, quando ele pesquisou e presenciou os índios. E essa tribo, ela acabou próxima de Campos Novos Paulista. Era uma tribo nômade, eles me disseram, que estavam procurando sobrevivência, né? Encontrei documento da cidade de Campos Novos Paulista, pedindo ajuda para o governador dos últimos Chavante, que morava, o índio Chavante que morava na região, e a grafia era com CH. A minha convicção é que a origem do nome vem da palavra chave, uma chave férrea, uma chave lá na ferrovia. Por outro lado, quando você olha para a questão da chave, aí você vê toda uma movimentação do progresso, de a estrada de ferro chegando, aqueles caras se instalaram naquele lugar primitivo, que é onde começou a cidade de Chavantes, que é exatamente a estação. E ao seu redor, não havia que se falar que ali seria uma homenagem ao índio Chavante, mas sim porque existia uma chave ferroviária ali que fazia um desvio de trem para que ele, naquele desvio, acomodasse os vagões que seriam cheios de produção agrícola, na época café e alfafa, e que na volta, quando ele voltasse, ele encheria aquele trem e viria. Então nasce praticamente por causa de uma chave. Esse local com essa chave recebe uma estação. Essa estação é denominada de Estação Chavantes, mas não é denominada de Estação de Chavantes, porque não existia uma localidade chamada Chavantes. Então eu vou fazer uma estação de Chavantes. Não, eu vou dar um nome para ela de Chavantes. Só que falar que esse nome, que esse indivíduo, cidadão, engenheiro, sei lá, quem for da Estrada de Ferro Sorocabana, colocou um nome em homenagem ao índio, aí há um breque no raciocínio. Inclusive os professores, nem todos os professores têm conhecimento da lei, inclusive do que está no site da prefeitura sobre a sua história, que na época me pediram, eu coloquei a versão oficial baseada em documentação, né? Está lá na história do site da prefeitura. Então nós temos a origem do nome. É do índio? É da chave? Seu Geraldo Machado falava, eu não vou um lugar, eu não te digo assim, vou antes de um lugar, eu falo, eu vou depois, eu vou avante. Mas ninguém nunca falou de chave avante, falam chave antes de outro local. Eu não sei, para mim as duas versões seriam ótimas. Em primeiro lugar, Chavantes não existiria se não fosse o que hoje se chama de ir a pé.
Note que eu falo que hoje se chama de Irapé porque o Irapé não se chamava Irapé lá pelos idos de 1886, 87. Tinha uma pessoa, eu vi essa história, né, que uma pessoa morava lá pro lado de Sul, procurando terras para morar, encontrou um lugar bom que ele veio próximo a uma cachoeira, que é uma cachoeirinha pequena. Por que essa data, 86 e 87? 86 é quando o Teodoro Sampaio passa pelo Rio Paranapanema na expedição dele e mapeia o lugar. Não existia ainda nenhuma coisa, nenhuma comunidade que ele mapeou. Mas ali, naqueles mapinhas que ele faz, ele descreve um córrego que chama-se Córrego da Cachoeira, ou Ribeirão da Cachoeira, está no mapa dele. Muito bem, isso em 1886. Em 1887, ao que consta nos registros históricos de Chavantes, quando chegam os primeiros colonos, os primeiros imigrantes nessa região. E o nome dele era João Inácio da Costa Bezerra, né? O que eu li, inclusive, em livros do começo do Irapé, livros de igreja, livro tombo, foi que ele vem morar, depois ele convida mais algum amigo, foi vindo mais gente, e morando próximo a esse ribeirão, em terras que não eram deles, ele vai e pede, ele e mais alguns que já estavam morando, formaram um pequeno povoado. Dizem que o sítio dele, a fazenda, teve o nome de uma santa católica, Santa Ana da Cachoeira, porque era próxima à cachoeirinha. Então, ele teve a fazenda Santana da Cachoeira. Como a cachoeira era pequenininha, ficou conhecido como Cachoeirinha, né? E assim começa a história da formação desse povoado. E uma época em que o Brasil havia tido abolição e os imigrantes já estavam vindo para a nossa região procurando também terras para morar, né? Ao que se tem notícia foi a família de mineiros, né? Cujo nome que aparece na história é o do João Inácio da Costa Bezerra, que chegaram e que, evidentemente, com eles trouxeram família, trouxeram mobília, trouxeram roupas e, claro, trouxeram animais. Esse é o início naquela região onde hoje está situado o Irapé, que quando eles chegaram e montaram, vamos dizer assim, residência naquele lugar, aquele lugar eles batizaram como Vila da Cachoeira. Como o mapa do Teodoro Sampaio fala de Ribeirão da Cachoeira, evidentemente que é porque tinha um ribeirão, um córrego que passava por ali, fosse ele largo demais ou fosse ele simplesmente um ribeirão, mas o fato é que vinha um ribeirão que desaguava no Paranapanema e que passava por aquela localidade onde se instalou a família do João Inácio da Costa Bezerra. Isso por volta de 1887. E isso num local aproximadamente a 4 quilômetros acima do rio Paranapanema. E esse local, durante muito tempo, era Vila da Cachoeira, Santana da Cachoeira. E que esse local perdurou com esse nome até por volta, até 1909, mais ou menos. Então, não existia a palavra Irapé, mas existia o patrimônio da Cachoeira, ou Santana da Cachoeira, naquele lugar. O Irapé, os fazendeiros começaram a comprar as fazendas, a crescer, muita mão de obra na lavoura, né? Os imigrantes chegando, os migrantes, inclusive de Minas, do Norte, de várias regiões, Paraná. E os imigrantes que estavam vindo para a nossa região, né? Com o advento de toda aquela produção agrícola pujante que vinha do norte do Paraná, que tinha nas beiradas do Paranapanema, aquele local ali de Santana da Cachoeira passou a ser um local pujante. Tinha ali a primeira casa bancária, ali tinha vendas, tinha comércio, e começou-se a instalar ali na virada do século, um pouco depois de 1888, 89, famílias de sírios, famílias de italianos, famílias de espanhóis, e ali criou-se um lugarejo, um local que era mais primitivamente um ponto de muleiro, de local de descanso, onde o cara reabastecia, onde o cara se alimentava e seguia viagem para levar essa produção para cima, que depois iria para Manduri, Sequeira, César. E com isso, com todo o café no estado de São Paulo crescendo,
as fazendas, o governo resolve criar as estradas de ferro para o interior de São Paulo, para levar toda a produção cafeeira até Santos, onde era exportado. Quando em 1909 é inaugurada a Estação Chavantes e aquele lugarejo ao redor da estação, que ainda não tinha nome, ele era pertencente àquela vila lá de baixo, que era o patrimônio da Cachoeira, ou de Santana da Cachoeira, como queira. Só que aquele local começa a crescer, e é exatamente o local que depois se instala a estação. Com a instalação da estação, o local cresce mais ainda por causa do progresso, da pujança da produtividade. E aí, então, aquele local que era Chavantes, aliás, que era a estação, ele recebe o nome de Estação Chavantes. Que em 1909, no dia 22 de outubro, após um abaixo-assinado da população local, foi criado o distrito pertencente a Santa Cruz do Rio Pardo e foi dado o nome de Irapé. Após a estação, o povoado que se formou ao redor da estação ferroviária Chavantes crescer, eles mudam a sede do distrito, trazem de lá para perto desse povoado. Quando foi criado o distrito do Irapé, a reivindicação maior foi porque quando a pessoa nascia, casava ou morria, tinha que ir em Santa Cruz no cartório. Quando se torna distrito, eles trazem o cartório para o local, facilitando, porque o transporte era muito difícil, né? Em 1917, a sede muda. A sede do distrito muda para a próxima estação e recebe o mesmo nome da estação, Distrito de Chavantes. Bom, nessa época o Irapé continua uma vila. Em 1922, o município também recebe o mesmo nome da estação, sempre com CH. A lei municipal saiu no dia 4 de dezembro de 1922, que criou o município de Chavantes, desmembrado de Santa Cruz do Rio Pardo. O site da prefeitura de Chavantes, em um determinado local, ele fala que segundo um livro da Estrada de Ferro Sorocabana, foi batizado o local com o nome de Chavantes em referência ao índio. Mas cadê esse livro? Se esse livro existir, se a gente conseguir ver esse livro dizendo que o nome foi batizado com o nome de Chavantes por causa de índio, aí toda a teoria da chave começa então a cair por terra. Mas enquanto esse livro não aparecer com a fala ou com uma prova de que esse cidadão, esse indivíduo, esse funcionário da Sorocabana, lá pelos idos de 1909, 1908, resolveu batizar de Chavantes. Esse é vamos dizer assim, meu questionamento. Então, quando eu coloco assim, por uma questão de lógica, eu falo assim, bom, se isso tem essa coisa que contraria de ser por causa de índio, e do outro lado eu tenho que isso corrobora, que isso fortalece a ideia que é por causa de chave, então nós estamos definidos no conceito. O conceito é por causa de chave. E assim, com a chegada da estrada de ferro Sorocabana, que mudou tudo, em 1909, o trem trouxe progresso, pessoas e um novo nome. Chavantes passou a ser o ponto de conexão entre cidades, culturas e histórias. Mas nem só de progresso se faz a história de Chavantes. Em 1932, a cidade foi cenário e protagonista de uma das maiores lutas do estado de São Paulo, a Revolução Constitucionalista. A Ponte Pêncil foi ponto estratégico. Homens e mulheres lutaram por um ideal e deixaram um legado que ainda hoje ressoa entre as pedras e as praças. Nos estreitos do rio, aqui em Chavantes, no Paranapanema, um seria próximo à Ponte Pêncil e outro onde depois fizeram a barragem da usina hidroelétrica Chavantes. A gente acredita que soldados ficaram ali, porque nessa barragem, próxima a ela, tem uma grande pedra com inscrições provavelmente feitas com baioneta,
sobre a Revolução. E para a gente isso é importante, a gente tem essa pedra como uma pedra histórica da Revolução. Na pedra está escrito Viva São Paulo, viva o Brasil, na beira do rio Paranapanema, onde ao longe se ouvia o troar das metralhadoras. Por Chavantes ser divisa do estado, no rio Paranapanema, a Ponte Pênsil sofreu com soldados que não queriam que os outros soldados do sul passassem por ela. De madrugada, eles iam a Salto Grande e davam umas 3, 4 rajadas para lá do rio para mostrar para a São que tinha uma metralhadora pesada lá. Encheu o tanque do carro outra vez e vim para cá. Ali por Ourinho dava as rajadas de metralhadora, indo e voltando, dando rajada para o ar. Não mataram ninguém, também não morreram. Da luta armada ao progresso hídrico, quase 3 décadas depois, outro marco transformaria para sempre a paisagem e a história local. A construção da usina hidrelétrica de Chavantes. Iniciada em 1959 e concluída em 1970, a barragem foi símbolo de um novo tipo de batalha. Desta vez, pelo desenvolvimento econômico, energético e social da região. A construção da barragem redesenhou os contornos da cidade e da alma de seu povo. Das águas represadas nasceu um espelho sereno, que passou a refletir não apenas o céu, mas também novas esperanças. A energia gerada iluminou a região, enquanto o lago atraiu turistas, valorizou as terras e despertou a vocação para a pesca, o lazer e o turismo náutico. Então, Chavantes realmente tem uma história muito bonita, né? Uma história de luta, né? Na essência, né? Digamos assim, e de grande superação, né? A economia respirou novos ares e Chavantes se firmou como um ponto estratégico no mapa do estado. Mais do que progresso, a barragem trouxe uma nova essência, uma identidade moldada pelas águas e pelo tempo. A questão do turismo, nós estamos em busca de parcerias para que possam trazer esses investimentos. Nós temos proprietários de áreas na beira da represa que têm interesse e para isso o município também precisa fazer o seu papel. Então nós estamos já viabilizando projetos de lei, mudando regramentos para que a gente possa de fato trazer esses investimentos e fazer de Chavantes um grande município. Você vê, o Museu de Chavantes foi deixado para trás e é uma das coisas que nós queremos recuperar, porque as pessoas, e principalmente a juventude que vem aí, eles precisam de fato conhecer a história da nossa cidade, a história do que trouxe Chavantes ser o que é hoje. Então nós queremos resgatar o museu, né, a estação mesmo, que é um prédio totalmente abandonado. Graças a Deus já conseguimos recurso para poder revitalizar esse espaço. A gente sabe que demanda um tempo, né, para que isso de fato aconteça, mas logo mais nós teremos grandes anúncios aí e de fato resgatando e valorizando a cultura e a história do nosso município. Mas podem ter certeza que conseguiremos fazer um grande trabalho para a nossa cidade, dar um futuro melhor e digno que a nossa população tanto espera e merece. Não importa se o nome veio do índio ou da chave que uniu os trilhos, porque mais do que a origem das letras, importa a força do que elas representam. Chavantes é resistência, é gente que sonha, trabalha e constrói, mesmo quando o tempo muda o cenário. É raiz que não se solta da terra, mesmo quando o vento sopra forte. Cada rua guarda um pedaço de memória, cada rosto, um capítulo dessa história viva. E assim seguimos, mantendo acesa a chama do passado, honrando o legado dos que vieram antes e celebrando, com esperança, a vida que pulsa em Chavantes.
Se você chegou até aqui é porque assistiu o vídeo até o final. Eu quero agradecer a cada um de vocês que gastou um tempinho para assistir esse vídeo. Existe um ditado popular que diz assim: um povo sem história é um povo sem memória. O meu intuito com esse vídeo foi contar um pouco da história de Chavantes e eternizar esse momento com essa linda história que estava se perdendo com o tempo. Eu conheci histórias incríveis. É claro que nem todos puderam fazer parte desse filme, mas todas elas foram essenciais para contar cada detalhe desse vídeo. Eu quero agradecer a cada um de vocês que acreditou e contribuiu para que esse vídeo pudesse ser produzido. Muito obrigado por cada um de vocês que fez parte disso.